com a palavra. Graças e paz, irmãos. Irmãos, nós temos a alegria de, nessa manhã, além da alegria costumeira de celebrarmos o sacramento da ceia quando aqui estamos, de rever os irmãos, compartilharmos a palavra, desfrutarmos da comunhão, nós temos uma alegria adicional, que é de recebermos mais 2 novos membros em nossa congregação, em nossa igreja. Os irmãos serão recebidos, um através da profissão de fé, e o outro irmão através do batismo e profissão de fé. Quero chamar aqui à frente, portanto, o nosso irmão Henrique Silva da Paz, sua esposa, Sara Ilka Silva Sampaio. Por favor, venham aqui à frente. Os irmãos, no ano de 2022, fizeram discipulado comigo, mas o tempo, como a gente sempre conversava, o tempo pertence ao Senhor, e dentro dos seus planos soberanos, aprove ao Senhor que no ano de 2024, ambos tomassem então essa decisão de dar esse passo adiante e firmar esse compromisso junto à igreja visível do Senhor. Henrique já é batizado em uma outra igreja evangélica, por isso mesmo irá apenas professar a fé. Já a Sara irá hoje receber também o sacramento do batismo, irá conjuntamente professar a fé. Henrique, irei fazer algumas perguntas a você inicialmente, depois a Sara, mas a princípio a você, e você então irá responder. E eu sempre peço para que aqueles que estão nessa posição respondam de forma bem alta, para que demonstre assim convicção naquilo que está sendo dito, para que todos possam então entender e compreender a veracidade das palavras, daquilo que tem sido professado por você nesse momento. Henrique, você aceita pessoalmente Deus Pai como seu Pai, Jesus como único Senhor e Salvador, e o Espírito Santo por santificador e consolador, você aceita? Sim. Muito bem. Você promete continuar nessa fé com o auxílio da graça divina, cumprir os deveres dela, com o uso devido dos meios de graça, oração, leitura, sacramento, sujeitando-se às autoridades desta igreja, na paz e no amor dos irmãos, você promete? Sim. Muito bem. Então, diante dessa sua pública profissão de fé, eu exorto que você guarde este pacto sem mácula até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sara, queria fazer algumas perguntas a você, tá bom? Da mesma forma, responda também. Sei que você é um pouco tímida, mas nesse momento, com alegria, responda para que todos possam também ouvir a sua convicção. Sara, você crê em um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas quanto à função, porém iguais em poder e glória, Pai, Filho e Espírito Santo? Você crê? Sim. Você confessa que as Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamentos, são a palavra de Deus, devendo ser esta a nossa única regra de fé e prática? Você confessa? Sim. Você confessa que foi concebida em pecado e está sinceramente arrependida deles? Sim. Você confessa que o sangue de Cristo derramado na cruz a purifica de todo o pecado e que não há outro meio de se alcançar o perdão senão por ele? Sim. Como membro desta igreja, você estará sujeita à disciplina e à direção desta igreja, enquanto ela for fiel às Escrituras? Sim. Muito bem. Vou dar aqui o presbítero Vitor, representando o conselho. Convidar também o nosso irmão missionário. Então, Sara, mediante a sua pública profissão de fé, a sua confissão, aquilo que você demonstra com a sua convicção, como ministro de Deus, conforme a autoridade a mim conferida, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nesse momento, eu te peço que o Senhor esteja enchendo a vida de Sara,
Vem que o Teu Espírito Santo encheia a sua vida, para que ela seja, ó Deus, um vaso de honra em Tuas mãos. Usa, Senhor, ó Deus, que este compromisso que ela assumiu perante o Senhor, fruto, ó Deus, da Tua graça em sua vida, da Tua soberania em sua vida, venha de fato, ó Deus, marcá-la profundamente, de modo que ela possa viver mediante, ó Deus, tal ato, e dessa forma ser uma serva, uma testemunha fiel do Senhor, a proclamar que Jesus Cristo é aquele que salva, que Jesus Cristo é aquele que resgata o pecador, que Jesus Cristo é aquele que sara as feridas, que Jesus Cristo é aquele que dá significado à vida. Portanto, Deus, que ela venha ser bênção para outras pessoas como mensageira desta verdade abençoadora. A usa para a Tua glória. Abençoa nesta igreja, que ela venha ser bênção aqui com seus dons e talentos. E de igual modo que esta igreja também venha ser bênção na sua vida, para que assim, ó Deus, ela possa glorificar o Teu nome enquanto vida tiver. A abençoa, ser com ela, abençoa em sua casa, abençoa junto ao seu esposo, abençoa junto à sua família, aos seus pares, a abençoa, que ela seja um instrumento em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Henrique, Deus abençoe, tira a você a deixa da comunhão, que você de fato seja bênção em nosso meio, receba também os cumprimentos do conselho, a mesma oração que fiz em relação a Sara, se cumpra na sua vida, que você seja bênção, seja um instrumento usado pelo Senhor e venha proclamar essas verdades que você tem experimentado ao longo do tempo, que você venha proclamar e que muitas pessoas venham a conhecer o Senhor Jesus através da sua vida. Seja bênção aqui, que sejamos bênção também em sua vida. É uma alegria receber vocês sabem disso, tá bom? Mais uma vez, Deus abençoe, sejam bem-vindos à primeira igreja. Deus abençoe. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Todos encontraram? Amém. Vamos ler de forma alternada esse texto? Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Leitura alternada. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até ao dia em que, depois da verdade dos mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de ninguém vidistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade.
Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém. Vamos orar, vamos mais uma vez falar com o Senhor. Senhor, queremos nesse instante rogar a Tua bênção, a Tua iluminação, para que possamos compreender a Tua palavra. Fala conosco, nos encaminha, para que nós possamos sair daqui tendo o real entendimento daquilo que o Senhor nos trouxe nessa manhã, da porção da Escritura, essa palavra que é viva e eficaz e que, mediante a ação do Espírito Santo, tem gerado vida, tem de fato transformado, tem moldado, aperfeiçoado, santificado, e queremos sempre nos sujeitar a ela. Portanto, pedimos a Tua intervenção agora, para que possamos assim ser, mais uma vez, moldados pelo Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, no dia de hoje, muitas igrejas ao redor do mundo celebram a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, elas relembram o momento em que o Senhor Jesus, após a sua humilhação, tendo ressuscitado, triunfante, retornou para junto do Pai. Porém, muito mais que uma data comemorativa, a realidade da ascensão do Senhor deve permear a nossa vida durante todos os dias dela, dada a sua importância. Importância, inclusive, no que diz respeito ao seu aspecto prático. Ou seja, o regresso de Jesus aos céus tem efeitos salutares na vida do seu povo. Dessa forma, todo cristão, eu e você, todos nós, devemos viver mediante a ascensão de Jesus. Devemos meditar nesse momento importante da história do Senhor Jesus e também da igreja, até porque esse momento nos apresenta realidades gloriosas. O texto que nós lemos nos mostra o médico Lucas dando continuidade aos seus escritos a Teófilo. Ele já havia escrito o Evangelho, o qual também dedicara a este homem, provavelmente um judeu convertido ao cristianismo. E agora ele vai empreender a tarefa de mostrar-lhe o que aconteceu com a igreja nos seus primeiros anos. Portanto, o objetivo de Lucas era, tanto no Evangelho como em Atos, oferecer um relato coordenado das origens cristãs. Este era o seu objetivo. Interessante que Lucas inicia este relato no livro de Atos, tendo como ponto de partida a ressurreição do Senhor Jesus, versículo 3, bem como a sua ascensão. Porque alguém já disse, a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus. É o coroamento do sistema bíblico, o milagre dos milagres. Já com respeito à ascensão, alguém já declarou, quando Jesus ascendeu ao céu, ele recebeu glória, honra e autoridade inéditas, por ser alguém que era tanto Deus quanto homem. Dessa forma, esses dois eventos, a ressurreição e a ascensão, oferecem as bases de tudo aquilo que se desenvolveu na história da igreja cristã. Hoje, nós iremos focar, aproveitando esta data, nós iremos focar na ascensão do Senhor Jesus, relatada aqui por Lucas. E a partir de tal relato, nós vamos perceber alguns ensinamentos maravilhosos, que tiveram efeito nos cristãos primitivos, e que ainda hoje deve falar ao nosso coração. Assim sendo, irmãos,
partindo daquilo que ele escreve a Teófilo, eu convido você para nós vermos 3 lições acerca da ascensão do Senhor Jesus, que são verdadeiros tesouros para a igreja do Senhor. 3 lições acerca da ascensão do Senhor, verdadeiros tesouros para a igreja de Jesus Cristo. E a primeira lição que nós podemos perceber aqui nesse texto é que a ascensão de Jesus é uma verdade incontestável. A ascensão do Senhor Jesus é uma verdade incontestável. Observe, por favor, 3 versículos. Primeiramente, os versículos 1 e 2, e depois o versículo 9. Veja, versículos 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Versículo 9 agora. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então veja, como cristãos, como servos do Senhor, temos que ter a plena convicção de que a ascensão do Senhor Jesus, a sua subida aos céus, ao contrário do que muitos imaginam, não é apenas uma questão de fé. Como se, por ser uma questão de fé, não tivesse uma comprovação histórica, não fosse algo verídico, não fosse algo incontestável, como se fosse algo envolto em mistério, que ocorreu de modo obscuro. Não! Estes versículos nos mostram o contrário. A ascensão do Senhor Jesus sendo uma realidade incontestável. Por quê? Porque ela está ligada a elementos e personagens históricos. Elementos e personagens fixados ao tempo e ao espaço. Isto porque, como nós já destacamos, a ascensão do Senhor Jesus está intimamente relacionada à sua ressurreição. E a ressurreição de Jesus também foi apresentada de forma clara por Lucas. Essa é a realidade que o médico amado fala no versículo 3. Observe, por favor, o versículo 3. Ele vai dizer que o Senhor Jesus, depois de ter padecido, apresentou-se vivo durante 40 dias, com muitas provas incontestáveis. Acerca então destas aparições do Senhor Jesus ressurreto, a Bíblia traz nada menos do que 10 registros em ocasiões distintas, lugares diferentes, pessoas também das mais variadas, para as quais Jesus apareceu. E do mesmo modo que Jesus apareceu nestes eventos, ele aparece agora, neste momento narrado aqui por Lucas, na abertura do livro de Atos, 40 dias após a sua ressurreição. Para quê? Para mais uma vez, diante de muitas testemunhas, diante do olhar de muitas pessoas, ser elevado às alturas. Portanto, irmãos, assim como as aparições pretéritas de Jesus não foram algo que poucas pessoas viram, não se deu de modo obscuro, não foram apenas os seus discípulos, apenas em locais fechados, assim também o momento de sua subida para adentrar a sua glória se deu de forma clara, ao ar livre, não havia nenhum truque. Ele de fato ascendeu aos céus com o seu corpo ressurreto. É interessante, eu não sei se você já viu, eu já vi alguns vídeos. Está na moda agora dos mágicos revelarem os seus truques. Então, primeiramente eles fazem a mágica, e aí depois eles vão mostrar como é que aquela mágica é feita. Você fica pensando, como é que é feita essa mágica? Então eles mostram algo e você diz, não tem como isso ser um truque. E aí ele vai lá e mostra que às vezes é um imã que está escondido entre os dedos, às vezes é um elástico que está entre a manga do paletó. E aí você vê que eles fazem algo aos olhos das pessoas que chama a atenção, que causa um espanto, mas na verdade por trás há todo um truque.
há todo um arcabouço montado para ludibriar a pessoa, há todo um movimento de mãos para que você possa ser enganado pelo mágico, que vai lhe levar, vai lhe conduzir a você olhar para onde ele quer que você olhe, para que você seja enganado. Veja, a ressurreição do Senhor não foi assim, não foi um truque, se deu ao ar livre, não havia nenhum truque, ele ascendeu de fato aos céus com o seu corpo ressurreto. A sua ascensão é uma verdade incontestável, assim como foi a sua ressurreição e as subsequentes aparições. Sendo assim, em certo sentido, podemos dizer que a ascensão do Senhor foi o complemento e a consumação da sua ressurreição. Vou repetir, em certo sentido, a ascensão do Senhor foi o complemento e a consumação da ressurreição. A transição de Cristo para a vida superior na glória começou na ressurreição e foi aperfeiçoada na ascensão, que é o que nós conhecemos como estado de exaltação. E tanto a ressurreição quanto a ascensão são estágios desse estado de exaltação, juntamente com o assentar-se à destra de Deus e a sua segunda vinda, a qual nós estamos aguardando, esperando ansiosamente. Pensa, irmãos, é esta certeza que faz com que Lucas escreva a Teófilo o seu evangelho, escreva a Teófilo o livro de Atos, para que ele pudesse ter um relato fidedigno do começo do cristianismo. E ele inicia a partir desta realidade. Por quê? Porque para ele, assim como para nós também, a ascensão do Senhor Jesus é uma verdade incontestável. Uma verdade incontestável. Cremos pela fé, mas não significa dizer que por crer pela fé, ela carece de veracidade histórica, porque aqui nós percebemos o Senhor ressurreto ascendendo aos céus, conforme registrado por Lucas, um grande historiador da igreja. Mas, em segundo lugar, a segunda lição que nós podemos perceber nesse texto, acerca da ascensão do Senhor Jesus. Então, além de ser uma verdade incontestável, a ascensão do Senhor Jesus, em segundo lugar, é uma verdade abençoadora. Por favor, peço que a igreja leia do versículo 4 até o versículo 8. Só a igreja, por favor. Muito bem, então além de ser uma verdade incontestável, a ascensão do Senhor Jesus dá ao seu povo bênçãos sem medida. O versículo 4 nos diz que após comer com os seus discípulos, mostrando assim que ele havia ressuscitado, que ele não era um fantasma, Jesus determinou que eles ficassem em Jerusalém, até que eles fossem alvos da promessa que o Pai lhes dera, e que ele, Jesus, já havia anunciado tal promessa. E a pergunta é, que promessa era essa? E a promessa diz respeito à vinda do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. Veja, ainda durante o seu ministério terreno, antes da sua crucificação, Jesus tinha falado acerca da vinda do Consolador.
Não precisa abrir, vou apenas ler alguns textos lá de João, onde ele fala sobre esta vinda do Espírito Santo, do Consolador sobre a igreja. Ele vai dizer: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 16. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João 14, 18. E ainda: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Então Jesus já havia dito isso, já havia prometido, e agora ele vai reiterar esta promessa. Portanto, é acerca desta promessa que Lucas vai falar aqui no versículo 4. Assim, perceba, no plano da redenção, estabelecido pela Trindade, era necessário Jesus vir a esse mundo, morrer pelos nossos pecados, morrer pelos pecados do seu povo, como nós lemos na liturgia, ressuscitar, voltar para junto do Pai, para que o Espírito Santo fosse, de uma vez por todas, derramado sobre a igreja. Então perceba, a ascensão do Senhor Jesus é uma realidade abençoadora. Por quê? Porque possibilitou a vinda do Espírito Santo para habitar para sempre com a igreja do Senhor. Veja, o período entre esses dois fatos, entre a ressurreição do Senhor Jesus, ou melhor, entre a ascensão do Senhor Jesus e o Pentecostes, onde o Espírito Santo desce sobre a igreja, foi de apenas 10 dias. Foi um período curto, mostrando exatamente isso, que a descida do Espírito estava condicionada à subida de Jesus. Jesus ascende aos céus, após 10 dias, vem o Espírito Santo sobre a igreja, mostrando assim essa relação, mostrando que a ascensão do Senhor Jesus é uma realidade abençoadora. Ele sobe ao Pai, e o Espírito Santo vem em cumprimento daquilo que ele havia dito, que não nos deixariam órfãos, mas mandaria o seu Espírito, outro Consolador. É interessante, irmãos, que essa palavra traduzida por outro para nós é a palavrinha grega allos. Significa outro, mas outro da mesma essência. Esse é um texto que também comprova a divindade do Espírito Santo. Então perceba, a ascensão de Jesus deu início a uma realidade abençoadora. Agora a igreja tem o Espírito Santo habitando junto a ela. E o Espírito Santo habita junto ao seu povo. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo que aponta o caminho da salvação, que aplica ao eleito o sacrifício de Cristo. Ele que distribui dons à igreja do Senhor. Ele que nos possibilita produzirmos frutos. Ele que é o selo que nos garante a vida eterna. Tudo isso só é possível porque Jesus ascendeu aos céus. Além disso que eu destaquei, temos outras bênçãos. A pergunta 49 do Catecismo de Heidelberg diz assim: de que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? E ele vai dar 3 respostas do Catecismo. Primeiro, ele é o nosso advogado no céu diante do Pai. Segundo, temos a nossa carne no céu como garantia segura de que ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. Terceiro, ele nos enviou o seu Espírito como garantia, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus e não as que são aqui da terra. Então perceba, irmãos, a ascensão de Jesus é uma verdade abençoadora. Quantas bênçãos nós desfrutamos enquanto igreja, porque Jesus subiu para junto do seu Pai. Temos o Espírito, o nosso Consolador,
o nosso confortador, o nosso guia, temos o nosso advogado, temos a nossa garantia. Devemos, portanto, bendizer o nosso Senhor que subiu para junto do seu Pai, porque a sua ascensão é uma realidade abençoadora. Mas em último lugar, nós estamos vendo 3 lições acerca da ascensão do Senhor Jesus. Nós já vimos a primeira e a segunda. A ascensão do Senhor Jesus é uma realidade incontestável, é uma verdade incontestável. Nós já vimos a segunda, a ascensão de Jesus é uma verdade abençoadora, outorga bênçãos à igreja. Por fim, a ascensão de Jesus é uma verdade gloriosa. Versículos 9 a 11. Vamos ler juntos? Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. A terceira lição acerca da ascensão de Jesus nesse texto é que ela é uma verdade gloriosa. O versículo 9 informa que logo após Jesus falar acerca da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, e de fato ela ocorreu como nós vimos, ele foi elevado às alturas até que uma nuvem o encobrisse dos olhos daquelas testemunhas. E alguém já comentou acerca deste momento. Alguém já disse que a ascensão de Cristo é o selo de sua vitória sobre o pecado, o mundo, o diabo e a morte. Sua ascensão foi visível, vitoriosa e gloriosa. Então veja, ele sobe de forma gloriosa. Veja, irmãos, ele poderia simplesmente desaparecer. Poderia simplesmente estar e não estar mais, como aconteceu depois que ele ressuscitou. Ele estava presente com os discípulos em um dado momento e de repente ele não estava mais. Poderia, mas por que ele subiu? Para mostrar para as pessoas exatamente esta realidade. Alguns símbolos, algumas situações apontam automaticamente para uma realidade. Por exemplo, por que nós batizamos com água? Alguém sabe dizer por quê? Por que água e não perfume? Perfume mais cheiroso, né? Tava um cheiro, ia incensar um ambiente, um cheiro bom. Por que não perfume? Por que água? Alguém sabe dizer por quê? A água é o símbolo de purificação, de pureza. Muito bem. Então, por que Jesus não simplesmente sumiu, desapareceu? Porque ele subiu. O que é que significa subir? O que é que significa ser elevado? É um estágio de quê? De exaltação. Então perceba, a ascensão de Cristo, de forma visível ali, as pessoas vendo aquilo acontecendo, é o selo de sua vitória sobre o pecado, o mundo, o diabo e a morte. Sua ascensão foi visível, vitoriosa e gloriosa. Por isso ele subiu, assim como ele irá retornar, assim como ele irá voltar também triunfante. Portanto, irmãos, ao deixar este cenário terreno, Jesus entrou na glória celestial, seu sacrifício foi aceito, a vontade do Pai foi cumprida, e agora o Filho volta à mesma glória que sempre teve junto ao Pai, porém não apenas como Deus, mas como Deus e homem. Dessa forma, sua ascensão faz parte do já citado estado de exaltação do Redentor. Ele volta à mesma glória, mas de um modo distinto, porque não apenas como Deus, mas agora como Deus e homem, exaltado pelo Pai, mediante o sacrifício que ele realizou. O Pai aprovou o seu sacrifício e o próprio Pai o exaltou. Estágio
da sua exaltação. O Pai, portanto, considerou suficiente a sua obra, admitindo a glória celestial. Quando Jesus, portanto, ascendeu ao céu, ele recebeu glória, honra e autoridade inéditas, por ser alguém que era tanto Deus quanto homem. Perceba a glória de tudo isso. Jesus, portanto, ressuscitou, subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus, outro estágio da sua exaltação, está conduzindo os rumos da história, está intercedendo pelo seu povo e, por fim, voltará para julgar vivos e mortos. O último estágio da sua exaltação, voltará para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem que os anjos proclamaram aí no versículo 11. Observe novamente. Varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Eles trouxeram esta mensagem maravilhosa, afirmando que Jesus, de fato, irá voltar, do modo como eles viram Jesus subir. Comentando isso, Simon Kistemaker, comentarista bíblico, disse: os anjos vieram para transformar a possível tristeza em alegria, para assegurar aos discípulos o fato de que, mesmo que Jesus tenha subido do céu, ele os conduzirá a fim de cumprirem sua tarefa, assim como nos conduz também hoje, para garantir-lhes a volta de Cristo no tempo determinado. O Senhor está lá, mas o Senhor irá voltar. Mas mesmo estando lá, Ele está conosco mediante o seu Espírito, que, como nós vimos, a sua ascensão também é uma verdade abençoadora. Ele nos legou o seu Espírito. Portanto, irmãos, a ascensão do Senhor Jesus é uma realidade gloriosa. Ele voltou ao céu de forma triunfante, ele voltou ao céu vencedor, voltou ao céu trazendo em seu corpo as marcas da sua vitória sobre os principados e potestades, trazendo as marcas no seu corpo, marcas estas que nos possibilitaram ter a vida eterna. Por isso, uma antiga liturgia siríaca dizia assim: no dia do seu nascimento, Maria rejubila. No dia da sua morte, a terra treme. No dia da sua ressurreição, o inferno aflige-se. No dia da sua ascensão, os céus exultam. Bendita seja a sua ascensão. A ascensão de Jesus é uma verdade gloriosa. Concluindo, irmãos, nós falamos que hoje muitas igrejas celebram esse fato ocorrido na vida do Senhor Jesus, e nós falamos que devemos celebrar não apenas olhando para o passado como um fato histórico, sim, de fato é um fato histórico, mas nós devemos olhar e observar, pensando e vivendo o seu aspecto prático. Por quê? Porque a sua ascensão traz para nós verdades maravilhosas que devem ser vivenciadas a cada instante. A primeira delas é saber que a nossa fé, a nossa esperança, não está fundamentada em algo envolto em mistérios, mas está fundamentado em uma verdade incontestável, uma verdade histórica. Jesus ressuscitou e Jesus subiu aos céus. Isto é verdade. É tão verdade quanto, por exemplo, o Brasil ter ganho a Copa de 2002, que foi televisionado. É tão verdade quanto o Rio Grande do Sul agora está passando por essas chuvas, e você deve estar acompanhando aí pelas mídias. É tão verdade quanto. É tão verdade, é um fato incontestável. Ninguém vai contestar que o Rio Grande do Sul está passando por essa crise. Ninguém vai contestar que o Brasil ganhou a Copa de 2002, porque tem imagens, foi gravado, foi filmado. Ninguém deve contestar que Jesus ascendeu aos céus.
A nossa fé está alicerçada em verdades históricas. Isso deve trazer alegria ao seu coração. Mas também deve trazer alegria saber que o Senhor Jesus é aquele que ascendeu aos céus e, ascendendo aos céus, possibilitou bênçãos para a sua igreja. Nós temos hoje o Espírito Santo junto a nós, que nos consola, que nos dirige. Nós temos o Senhor Jesus como nosso advogado. Nós temos o Espírito Santo como um selo da promessa que nos dá a garantia de que um dia seremos resgatados e estaremos para sempre com Ele. Essa realidade gloriosa só é possível porque Jesus ascendeu aos céus. Podemos nos alegrar nessa verdade. Por fim, podemos nos alegrar e louvar o Senhor glorioso, que subiu triunfante. Nós não servimos a um Senhor morto, a um Senhor que foi derrotado, a um Senhor que ficou pendurado no madeiro, a um Senhor que ficou preso à sepultura, a um Senhor que ficou preso à morte, mas alguém que venceu a morte, alguém que triunfou sobre a morte e que deu provas desse triunfo, não apenas saindo da sepultura, mas aparecendo durante 40 dias, após os quais ele ascendeu de forma visível aos céus, mostrando de forma inequívoca que ele é o vencedor glorioso. E assim como ele subiu, ele irá descer. É para essa realidade que estamos caminhando. Que tudo isso esteja em nosso coração, para que possamos nos alegrar e assim sermos fortalecidos mediante esta verdade, para vivermos segundo a vontade do Senhor, nesse mundo que requer de nós que perseveremos em seus caminhos, nos caminhos do Senhor. Que assim possamos fazer, sabendo que temos ao nosso lado o Espírito Santo, nosso Pai que está conosco, e o Senhor Jesus, que intercede por nós constantemente e que um dia irá voltar para nos buscar. O Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Irmãos, nós iremos agora participar da ceia do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 28. Antes de fazer a leitura, lembrando sempre que esse momento aqui não é restrito à nossa denominação. Não sei se há, mas se houver aqui entre nós alguém que é membro de outra denominação, de outra igreja evangélica e está em comunhão com a igreja e com o Senhor, poderá, portanto, fazer parte deste momento. Bom? Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós vamos agora, irmãos, orar ao Senhor, instruídos por essa palavra que nos mostra como devemos participar da ceia. Nós vamos orar. Eu irei orar consagrando os elementos, você vai orar pela sua própria vida, consagrando a si mesmo, para que na sequência você possa participar, todos nós possamos participar de maneira correta, a tão somente receber os benefícios deste santo sacramento. Os irmãos que foram recebidos hoje já poderão participar, se havia algum tipo de dúvida, poderão participar, tá bom? Senhor, queremos nesse instante nos apresentar diante do Senhor, mais uma vez confessando a Ti as nossas faltas,
pedindo que o Senhor esteja nos santificando, para que possamos agora participar de forma digna da ceia do Senhor. Nós não queremos, ó Deus, ser reprovados por Ti, não queremos cumprir algo tão importante, mas de uma forma reprovável diante do Senhor. Por isso, mais uma vez, estamos aqui para confessar as nossas faltas, pedir a Ti perdão pelos nossos pecados, que o Espírito Santo, aquele que veio sobre a igreja após a ascensão do Senhor Jesus, nos santifique, para que possamos assim participar dignamente, discernindo os elementos, o pão que aponta para o corpo de Cristo, o vinho que aponta para o seu sangue. Foi o sacrifício feito a fim de nos salvar. Que possamos, portanto, discernir tudo isso e agora, quebrantados, nos apresentar diante do Senhor para recebermos esta sagrada refeição e assim sermos abençoados e fortalecidos, ó Deus, não pelos elementos em si, mas pela Tua presença espiritual e assim fortalecidos para vivermos para a Tua glória, aguardando aquele grande dia, o qual o Senhor irá retornar para buscar a cada um de nós. Portanto, ó Deus, nos abençoa, nos santifica, para que participemos deste modo. De igual modo, eu quero agora consagrar também a Ti esses elementos, tirados do seu uso cotidiano para serem ministrados neste fim. Ó Deus, consagramos ao Senhor e que possamos agora recebê-los com alegria e com júbilo e também como expressão de adoração. É assim que nós choramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. De cruz se dirigiu, Jesus me dá. O microfone está ligado aí, já sabe. Alguém deixou de receber do pão? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em obediência ao Senhor Jesus, também em gratidão, também como demonstração da nossa adoração, participemos do primeiro elemento, o pão, comei dele todos. Desde a glória do céu, o Cordeiro, o meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dá. Todos receberam do vinho? Fiquemos de pé. Por modo semelhante, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue,
fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Perceba, irmãos, até que Ele venha. O Senhor que ascendeu aos céus, de lá voltará. Então, até que Ele venha, obedeçamos a sua ordem e participemos do segundo elemento, o vinho. Tomemos dele todos. Nós vamos fazer a oração nesse momento. Após a oração estaremos impetrando a bênção. Quero convidar para a oração final nosso irmão diácono Cícero. E agora, irmãos, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito repouse sobre todos vós, desde agora e para todos sempre.